amigas, boa noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Bom, eu vou esperando então até o Instagram aí notificando vocês aí um pouquinho. E aí, conforme vocês vão entrando, vocês vão me dizendo se vocês estão me ouvindo bem, se está tudo bem com o áudio, tudo bem com... Estão me vendo bem. Hoje é para estar melhor, porque eu estou com o celular do marido. É um pouquinho melhor que o meu. Enfim. Então, vou esperando aí vocês entrarem e dizendo que tá tudo bem, tudo legal. E hoje nós vamos falar então, né, que o parto está na cabeça. Mas, ainda enquanto o pessoal vai entrando, quero falar sobre as lives dessa semana, né? É engraçado, e eu disse isso ontem e hoje volto a repetir, né? Conforme a gente vai falando, né, e as mulheres que foram partilhando comigo suas histórias depois da live de ontem, né, da live de anteontem, essas mulheres foram partilhando suas histórias. E elas vão partilhando e vão me curando também, né? Então, hoje eu chorei, eu não sei nem como eu não tô desidratada aqui, sabe? Falando com vocês. Chorei um monte, ouvindo as partilhas, né? Ouvindo o que cada uma queria me dizer enfim, o nosso grupo lá no Telegram. Se você ainda não tá participando, eu te convido a participar, tá muito bom, né? Toda a partilha, enfim, tudo que a gente tá conversando lá dentro, tá muito bom mesmo, tá? Eu convido vocês que estão aí comigo agora a clicarem nesse aviãozinho, nessa flechinha e enviar para as pessoas que estão online. Se você conhece alguma amiga sua gestante, clica no aviãozinho e manda para ela estar aqui com a gente também, para ela descobrir, né? Como assim o parto está na nossa cabeça? Então quer dizer que se eu sonhar os melhores sonhos do meu parto, eu vou ter o melhor parto do mundo? Como é isso? É isso que a gente vai falar hoje, né? Então convida suas amigas que estão grávidas também para que a gente possa ir conversando sobre parto, tá certo? E conforme vocês forem tendo alguma dúvida, alguma coisa, vocês vão mandando aqui para mim e eu já digo para vocês, nós vamos ter mais uma convidada nesse dia. Eu estou muito, muito, muito feliz mesmo em ter ela aqui comigo. E antes dela entrar, então vamos conversar aí sobre, né, o quanto o parto está na nossa cabeça. E bom, para começar falando, né, sobre da onde vem este conceito, né, que o parto está na nossa cabeça. Isso vem de tudo aquilo que eu fui criando, assistindo aos partos das gestantes que eu pude acompanhar até hoje, que como eu sempre digo que eu tive a graça de poder acompanhá-las, né, nas suas histórias, nos seus partos, né, nesse momento tão significativo na vida de uma mulher. E elas foram, cada uma delas foi me ensinando, né? E fui aprendendo um pouquinho cada uma. E eu realmente cheguei a essa conclusão. O parto está na cabeça, né? E quando eu digo que o parto está na cabeça, você pode pensar assim, tá, então Thaís, ótimo, descobri hoje, a Thaís me contou que o parto está na minha cabeça. Então, eu quero o melhor parto do mundo. Eu quero um parto sem dor, eu quero um parto rápido, eu quero... Enfim, a gente super vai idealizar o nosso parto aqui, né? Você vai idealizar os seus melhores sonhos para o seu parto. Você vai dizer assim, eu tinha medo disso, eu tinha medo daquilo, mas mas eu não quero isso no meu parto, né? E vai aí sonhar seus melhores sonhos para o seu parto. Mas o que eu quero te dizer é que o nosso parto está muito além disso. Então, a primeira coisa, sim, nós temos que pensar positivo, sim. Então, se você, né, infelizmente, nenhuma gestante vai passar a gestação toda daqueles comentários, longe, né, daqueles comentários assim. Eu conheci uma mulher que teve o parto assim, assim, assado. Eu conheci a fulana que o bebê, sei lá, aconteceu. Né? Olha, a cesárea é o melhor caminho. Enfim, nenhuma de nós... nenhuma das minhas gestações passei sem nenhum desses comentários, né? Então, todas nós vamos passar por algum desses comentários. Sem contar em toda aquela nossa história. Eu sempre falo isso e volto a repetir. Toda a nossa história que nós já trazemos lá no nosso subconsciente, ou também no nosso consciente, né? Aquilo que a gente ouviu das mulheres da nossa família, como foram os partos e tudo mais. Então, tudo isso vai ficando na nossa memória, lá no nosso psicológico. E é sobre o psicológico que nós vamos falar aqui, principalmente nessa live hoje, né? E tudo isso vai ficando no nosso psicológico e a gente vai guardando tudo isso e aí a gente pode pensar, ter o parto como o pior evento, o evento mais temido, eu tenho muito medo, enfim, né? A gente vai construindo tudo isso.
E aí você vai dizer, tá bom, Thaís, agora, né? E a gente, como eu dizia, todas as gestantes vão ouvir um comentário desnecessário, nos desencorajando a ter parto, a ter mais filhos, enfim, todas essas coisas. E a primeira coisa que eu quero deixar aqui pra você é um exercício, tá bom? Então vamos lá, vamos pensar positivo. Você vai colocar tudo aquilo que um dia você ouviu, que você é fraca pra dor. Eu me sinto fraca pra dor, pra qualquer dor, tá? Então, se eu fosse pensar a partir daí, eu não poderia ter parto normal, né? Porque eu sou fraca pra dor. Qualquer dorzinha, já tô deitada na cama. Então, você vai fazer uma lista, vai pegar um papel e vai escrever. Você vai pegar um papel, tá? Vou pegar aqui o papel. E vai escrever aqui desse lado todos os medos que você tem. Vai fazer um risco no meio e aqui você vai colocar a forma positiva. Então, eu tenho medo de morrer no parto. Então, você coloca do lado. Eu não vou morrer no parto. Ou, se Deus quiser, eu vou morrer no meu parto. Tá tudo bem? Mas você vai precisar trabalhar isso em você. Já contei isso, que eu precisei trabalhar isso na minha história, na minha terceira gestação. Né? Lá no meu relato de parto eu contei isso. Então, você vai colocar ali do lado. O meu parto, né? É a minha alma que vai morrer no meu parto. É a velha Thaís que vai morrer no meu parto. Enfim. E você vai transformar tudo aquilo de negativo que você ouviu, que você tem registrado, que você tem medo do seu parto, para algo positivo, tá bom? Então, essa é a primeira coisa. Mas, agora, vem uma parte muito importante. Não quer dizer, se uma gestante, isso eu acompanhei em vários partos também, uma gestante que levou 23, essa foi meu recorde, 23 horas de trabalho de parto no hospital, tá? Isso a gente não tá contando aquelas gestantes que eu não estava com elas, que elas passam várias semanas em trabalho de parto, sim, várias semanas. Se você não sabe, é isso mesmo. Pode ser que a gente passe, sim. A fase latente ela é bem extensa e vai levar várias semanas, é isso mesmo. Mas, enfim, né? O meu recorde foram 23 horas no hospital com a gestante. Ela foi pro hospital, eu fui depois, né? Porque ela ainda a bolsa estourou antes, enfim. Então, foram 23 horas aí de trabalho de parto. Isso não quer dizer que essa mulher que teve 23 horas de trabalho de parto teve um parto menos doloroso ou mais triste ou mais sei lá o quê do que aquela que teve 1 hora de trabalho de parto. E é aí que eu digo que o trabalho de parto, que o parto está na nossa cabeça. E o parto estar na nossa cabeça não tem nada a ver com o tempo. Então, meu Deus, eu quero muito ter um parto rápido. Não precisamos pedir isso a Deus, né? Porque a gente tem que pedir que Deus nos dê aquele parto que Ele possa curar a nossa história, né? Curar as feridas da nossa família. Isso também eu falei lá no meu relato de parto, da Tereza agora, né? Então, toda essa cura que é preciso fazer, e só Deus sabe se a gente precisa de 1 hora de trabalho de parto para isso, ou se a gente precisa de 10 horas, ou de 20 horas, ou de semanas para ser curado isso. Em nós, né? Na nossa alma. Enfim, então, quando eu digo que o parto na cabeça, não tem nada a ver com aquelas mulheres que tiveram, eu tive parto rápido, um parto sem dor, então a minha é a melhor experiência. E aquela mulher que teve um parto doloroso, um parto que levou 23 horas ou mais, e foi a pior experiência. Não tem nada a ver. Então, tire. Isso é um mito que nós temos na nossa cabeça. Então, eu quero te convidar, nesse momento, a tirar isso da sua cabeça. Não tem nada a ver mesmo com parto longo, parto rápido, parto sem dor, parto com dor. Não. Mas é muito mais profundo que isso. E nós precisamos preparar o nosso psicológico o quanto antes. Então, por isso que eu tenho convidado muito as tentantes, ou aquelas mulheres que estão, sim, vocacionadas ao matrimônio, são noivas ainda, ou recém-casadas, estão à espera do filho, né? Quanto antes nós começarmos a nos preparar para o parto, melhor. Por quê? Como eu vou me preparando antes, né? O meu psicológico, eu vou preparando o meu psicológico. Então, eu vou desfazendo tudo aquilo que eu ouvi, eu tenho mais tempo para desfazer tudo isso. Mas também não quer dizer
Se você chegou agora, você tá assistindo minha live, você tá de 37 semanas, você vai dizer, meu Deus, agora o tempo tá perdido, eu só tenho 4 semanas, 3 semanas, 3, 4 semanas pro meu bebê nascer, e enfim, não tem nada, então agora eu não vou poder ter parto. Não é isso, você pode ter, já disse, tudo aquilo que vem à luz, não importa o momento da sua gestação, veio à luz, é isso, é esse tempo que você precisa. Você pode parir, você precisa confiar nisso, né? E trabalhando todo o nosso psicológico, né? A gente vai trabalhando, buscando informação, da fisiologia do parto, do psicológico e principalmente do espiritual. Eu sempre vou estar, eu como doula cristã, é minha obrigação, sempre estar fazendo, levando todas nós mulheres para a nossa vida interior, para olhar para dentro de nós, para a nossa história. Então, o meu objetivo aqui é fazer com que você olhe para dentro de você, né? Então, quando eu digo que o parto está na nossa cabeça, e se a gente for pegar, agora eu vou te explicar de uma forma fisiológica. Se eu for pegar uma primípara é aquela mulher que vai dar à luz pela primeira vez, o que a gente tende, fisiologicamente falando, é que esse é um parto mais longo, esse parto vai levar aí até, no mínimo, a gente sempre conta 24 horas, assim que eu preparo minhas gestantes, né? Amiga, as primíparas, amiga, teu parto, e agora eu tô dizendo aqui pra você, minha amiga que tá me assistindo, que é primípara. Minha amiga, você vai ter 24 horas de trabalho de parto. Se prepara para ter 24 horas de trabalho de parto. Se você tiver 23 horas, como eu preparei aquela minha gestante que teve 23 horas de trabalho de parto, falei, amiga, pronto, você ganhou 1 hora de bônus, né? Foi 1 hora menos, olha aí. Então eu sempre preparo, né, fisiologicamente falando, as primíparas há muito tempo. E quando já é, né, secundípara, então ela já teve um parto, agora ela vai ter um segundo parto, e depois ela vai ter um terceiro parto, então a gente vai contando fisiologicamente falando que esses partos vão sendo mais rápidos. Fisiologicamente falando. O corpo dessa mulher já fez essa passagem desse bebê, e ele já tem memória, o nosso corpo faz memória dessa passagem. Então, fisiologicamente falando, é para ser mais rápido. A cada parto nosso é para ser mais rápido. Mas o que é que pode travar um trabalho de parto, né? Ou deixar o trabalho de parto de uma primípara mais rápido, ou travar o trabalho de parto lá de uma gestante ali que já está no seu 4º parto. O psicológico e também o espiritual, tá? Então a primeira coisa do psicológico que eu vou dizer aqui para vocês é o quê? Essa mulher que tem algumas coisas ainda que estão impedindo o parto, que impedem, né? Então, você precisa, né? Quando eu digo que o parto está na cabeça, você precisa ir aí se entregando. E essa entrega que nós vamos falar na live de amanhã, por isso você não pode perder, tá? Então, o psicológico dessa mulher, né? E aí, eu vou contar para vocês uma experiência que eu vivi com uma gestante que eu acompanhei, que era o 4º parto dela, tá? Mas o filho mais novo dela tem 17 anos. Então, quando é muito espaçado um do outro, assim, a gente diz que é uma nova, né? É quase que como tudo novo de novo, tá? Então, ela ia passar pelo 4º parto, já tinha tido 3 partos com violências obstétricas, né? E aí, esse 4º parto tendia a ser mais rápido, porque o corpo dela já fazia memória. Mas existia o psicológico e o espiritual, que envolve tudo. O psicológico dela estava tudo ok. Mas é aquilo que eu disse. Ela se entregou. E se entregou tanto nas mãos de Deus que ela pediu a Deus não um parto rápido, nem um parto sem dor. Mas ela pediu um parto que ela pudesse curar os filhos dela. Foi para isso que ela queria viver o parto dela. Então, e eu faço esse exercício com as minhas gestantes, né? Eu digo a elas, procure o porquê você vai viver essa dor. Porque eu posso viver a dor, tipo, meu Deus, tá doendo muito, não aguento mais essa dor, é a pior dor do mundo. Ou eu posso ressignificar essa dor. E quando eu dou sentido a essa dor, tudo fica diferente. Então eu não tô vivendo aquela dor como a pior dor do mundo, eu não queria estar vivendo essa dor, por que eu tô vivendo essa dor? Mas não, eu estou vivendo essa dor e ter um porquê para essa dor
nos faz viver com mais serenidade. Não quer dizer que você vai ficar assim, ai, que dor gostosa. Não, não é isso. Que dor boa. Nossa, nem tô sentindo. Não é isso. Mas você vai realmente estar vivendo essa dor com significado, né? E aquela mulher que eu tô dizendo pra vocês que eu acompanhei, ela viveu aquelas dores com um significado, com um porquê, né? E ela viveu ali toda uma experiência de trabalho de parto. E ainda hoje ela me mandou uma mensagem dizendo, Thaís, chorei muito hoje por causa do meu parto, lembrando do meu parto, né? E não um choro de dor, mas um choro de cura, porque é isso que Deus vai fazendo em nós, né? No depois, independente se tivemos um parto maravilhoso, Deus vem me curando até hoje, né? Com o parto da Teresa, que pra mim foi espetacular, foi tocar o céu realmente, né? No parto dela, eu toquei o céu. Então, é tudo isso que a gente vai vivendo, né? E Deus vai nos permitindo viver. Então, ela não pediu, essa mulher não pediu um trabalho de parto rápido, ela teve o trabalho de parto que ela precisava. Desde a hora que a gente chegou no hospital, foram 4 horas de trabalho de parto. Você pode falar, nossa, Thaís, foi ótimo, foi rápido, meu Deus, 4 horas, é isso que eu quero. Mas a gente sabe que foram 4 horas intensas, né? Então, é isso que eu digo. Às vezes, uma mulher que leva muito mais tempo, muito mais brando ali, talvez, um trabalho de parto, ou pode levar muito mais horas, mas sendo ali, vamos dizer, difícil, né, para aquela mulher, mas se ela tem um porquê, ela vai até o final. E se ela também preparou o esposo, é muito importante isso. Preparar o esposo, quem vai estar com você, né, para te fazer ir e continuar até o fim, a aguentar aquele momento, né? Então essa mulher foram 4 horas de trabalho de parto intensos e ela sabe, o marido dela sabe, né? Nós já conversamos sobre todo o espiritual que envolveu aquele parto. E o quanto ela precisava viver tudo como foi, tudo como aconteceu, para que realmente essa cura que ela pedia, essa transformação na vida dos filhos dela, pudesse acontecer, tá bom? Então, quando eu digo que o parto está na cabeça, é isso, né? É que eu vou preparando o meu psicológico para poder realmente viver tudo isso. E para essa mulher que vai preparando tudo isso, ela vai desmistificando. Então, o parto é horrível, o parto é isso, o parto é aquilo. E ela vai vendo o parto como ele é. E como é o parto? Se eu perguntar, às vezes você não vai saber responder. Mas sabe o que é o parto? O parto é simplesmente um evento natural. Um evento criado por Deus. É só isso que é o parto. Às vezes a gente fica criando coisas e o que é o parto? O parto é isso, o parto é aquilo. Simplesmente o parto é um evento natural. E você tem que estar ali, toda entregue para aquele parto, né? Já com a sua cabeça, com o seu psicológico, tudo ali colocado no lugar, né? Para que você possa se entregar para este evento natural. É só isso. Não tem nada de, meu Deus, não é uma doença. Gravidez não é uma doença. Gestação não é uma doença. Gestação é graça de Deus. Gestação é o seu ventre ter sido tocado pela destra poderosa de Deus. Vocês têm dimensão disso? Né? Você tá gerando uma vida. É como eu ouvi de uma gestante uma vez, lindo. É você estar ali com o seu ventre imaculado, sem mancha. E quando eu digo imaculado, né, que nós somos imaculadas, não, porque nós trazemos a mancha do pecado, né? Mas é o nosso ventre ali que está todo, não tem essa mancha ali, né? Aquele bebê que é estéril. Então o nosso ventre é estéril para tudo isso, né? Então é graça de Deus. E a gente não precisa, o que a gente, né? Enfim, é isso que eu queria assim trazer para vocês. E agora eu quero então chamar essa pessoa para estar comigo, né? Eu vou te chamar aqui e ela vai contar um pouquinho como foi o parto dela, como ela se preparou para o parto. Enfim, ela vai se apresentar aqui. Eu não vou contar nada sobre ela. Deixa eu ver se eu consigo chamar ela aqui. Amiga, você consegue entrar aqui na live? Veja se você consegue. Deixa eu ver. Aqui. Ela é o significado de que o parto está na cabeça. Ela vai contar como ela viveu o parto dela. Olá, Amanda! Tudo bem, amiga? Seja bem-vinda! Oi, tudo bem? Obrigada pelo convite. Foi Deus quem te convidou, viu? Amém.
se apresente, conte um pouquinho como foi seu parto e como foi sua preparação, do seu psicológico. Enfim, conte aí como foi tudo. Acho que pra mim tá travando. Será que pra vocês também tá travando? Vocês estão vendo ou conseguindo ouvir ela? Oi? Oi? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me escutando? Estão me escutando? Sim, agora voltou. Então, boa noite, eu sou a boa noite, Amanda. eu sou a Amanda. Eu tenho Eu 24 tenho anos 24 anos. e sou mãe do Sou Gregório, mãe que do vai Gregório, que vai completar 6 meses completar semana 6 que vem. meses semana que vem. Então, eu vou partilhar um pouquinho Eu vou da partilhar minha um pouquinho da experiência. minha experiência. Eu conheci a Thaís Eu conheci a Thaís pela internet. pela internet. Não moramos na mesma Não cidade. moramos na mesma cidade. Eu moro a 4 horas da cidade da Thaís. E eu conheci ela antes mesmo de ficar grávida. Tanto é que ela foi a primeira pessoa que ficou sabendo da minha gestação. Quando eu descobri que estava grávida, já fazia um tempo que a gente estava tentando, foi ela quem ficou sabendo. E desde quando eu Amanda, fiquei grávida... elas estão dizendo que tá com muito eco. Eu coloquei o fone, mas eu acho que não resolveu. Será que você tem um fone aí para você colocar? Não? Pior que agora não. Melhorou, gente? Pronto? Ai, tá lá. Melhorou? Então ó. Foi? E desde quando eu descobri a gestação, eu comecei a estudar bastante, me preparar, e ler, assistir filmes, ler livros, e conversar bastante com a Thaís também, e para poder me preparar para o parto, né? Eu desejava muito, desde sempre eu desejava um parto normal e natural, e eu me preparei bastante para que isso acontecesse. E na cidade que eu moro, eu não tinha muitas opções, né? Nós não temos médicos humanizados e que trabalham com essa questão assim. Então, eu sabia que se eu ficasse aqui na cidade onde eu moro, eu ia acabar caindo em uma cesárea. E como eu desejava muito um parto natural, eu conversei muito com o meu esposo e a gente resolveu que o nosso filho ia nascer em outra cidade, né? Que é a cidade que a Thaís mora e que ela atende, que são 4 horas aproximadamente aqui da onde eu moro. E a gente fez o pré-natal lá, né, durante os 9 meses. E com 35 semanas, planejado. Era o nosso plano A, era contratar uma equipe para a gente poder esperar. Acho que travou um pouquinho ali o da Amanda, né? Mas vocês estão me ouvindo bem? Eu tentei mudar aqui um pouquinho o fone. Vocês estão conseguindo me ouvir? Meninas, digam aqui nos comentários como que tá. Ela saiu. Eu vou chamar ela de novo, tá bom? Para ela continuar contando aí como foi essa luta dela pelo parto, tá bom? Eu vou chamar ela aqui mais uma vez. E aí ela vai contando como foi a busca dela pelo parto. Oi! Oi. Estão me ouvindo? Sim, agora para mim tá ótimo. Gente, então, tá todo mundo ouvindo agora? Vamos ver o que as meninas dizem. Vocês estão me ouvindo, meninas? Gente, digam aqui nos comentários pra gente poder saber. Sim. Então, Sim. ótimo. O áudio tá ótimo, então tá bom. Vamos lá. Então, tava contando que com 35 semanas eu saí da minha cidade
e fui para a cidade que o meu bebê ia nascer, né, para poder esperar esse tempo, né, das últimas semanas para entrar em trabalho de parto. E aí, quando eu estava de aproximadamente 37 para 38 semanas, o meu esposo foi, porque na verdade ele só iria quando eu ligasse pedindo, né? Avisando, olha, estou em trabalho de parto. Mas deu certo dele ir antes para passar o final de semana comigo. E aí as contrações, mas eu não achava que eu estava em trabalho de parto. E foi tudo muito rápido, né? Quando a gente chegou em casa, no apartamento da nossa amiga que nos acolheu, eu comecei a sentir algumas contrações, mas não eram muito fortes, né? Eram contrações bem tranquilas de aguentar. E eu até tinha dúvida se eu estava realmente em trabalho de parto, né? Era durante... Mas aí a gente Amanda, tá conversou com a travando um Thaís. pouquinho. Oi? Vamos lá. Eu consegui entender, eu não sei as meninas. Travou, ó. Eu consegui entender até a hora que você falou, cortou a parte que foi na segunda-feira, isso, né? Que aí seu esposo ainda estava aqui, e aí depois, essa parte travou. É que eu sei. E aí você ainda estava em dúvida se estava mesmo em trabalho de parto. Eu ainda não tinha certeza se eu estava em trabalho de parto ou não. Eu tive algumas contrações durante o dia, mas foram contrações bem espaçadas, que não tinham ritmo e que eram bem suportáveis, né? Não eram contrações muito dolorosas. Então eu ainda estava em dúvidas, né, se eu estava em trabalho de parto ou não. E durante o dia a gente caminhou bastante. E quando a gente chegou de volta, as contrações começaram a apertar um pouquinho. E aí o meu esposo entrou em contato com a Thaís, né, que estava em uma live. Tava em uma live com a doutora Marcele, que acho que tá aqui assistindo a nossa live hoje. Que eu falei, gente, eu tenho que desligar, porque eu vou ter que ir lá num parto de uma gestante minha. Então, gente, aí sai a Amanda. E aí deu um tempinho, né? A Thaís terminou a live e foi lá pro apartamento. Mas eu ainda tava bem, eu tinha entrado no chuveiro para ajudar, né? Ver se as contrações iam engrenar, se ia ritmar o parto ou não. Mas eu ainda tava super tranquila, super bem. E aí, quando a Thaís chegou também, me passou uma tranquilidade muito grande. E aí, nós vimos que realmente eu já estava em trabalho de parto, mas nós achamos que ia demorar mais algumas horas, né? A Thaís me disse que provavelmente a gente iria para o hospital pela manhã, né? Que durante a noite a gente ia ficar ali. Eu acredito que o horário que a Thaís chegou era umas 10 horas da noite. Eu não tenho muita noção, mas eu acredito que era mais ou menos isso. E foi quando o trabalho de parto de fato engrenou. E eu não conseguia sair do banheiro, né? Fiquei lá, era a posição que eu achava mais confortável. E a Thaís veio e quando ela falou assim, eu vou ligar para a equipe para avisar que de manhã você vai para o hospital, né? Para entrar em contato. Aí foi quando bateu um pouquinho a hora da covardia e eu chamei ela e pedi uma anestesia, né? E falei assim, olha, Thaís, eu sei que eu falei durante a gestação toda que eu não quero anestesia. Amanda, tá travando de novo um pouquinho. Né? Voltou? Travou de novo um pouquinho. Vamos lá. Acho que voltou. Vai lá. Voltou. E aí foi quando eu fiquei ali um pouco insegura, né? Se eu ia dar conta ou não. Mas foi muito rápido, porque assim, foi esse momento que eu lembro que eu falei que eu queria anestesia. E aí você saiu, né, um pouquinho do banheiro e foi mexer no celular, falar com alguém, com a equipe. E a hora que você voltou,
eu lembro assim que foram alguns minutos, né, pro Gregório nascer. E assim, acho que foram 17 minutos para ser mais exata. Não deu tempo da gente ir para a maternidade, né? O Gregório pegou a gente de surpresa, eu, meu esposo e a Thaís, né? A gente realmente não tinha noção de que estava tão próximo. E aí eu tive uma contração e eu senti, né, o Gregório coroando. E aí eu levei a mão e falei, Thaís, ele tá aqui, ele tá nascendo. E não dava mais tempo, né, da gente sair, da gente ir pra maternidade. E deu tempo só de chamar o meu esposo, que estava sentado na cama, conversando pelo celular também com alguém. E aí o Gregório nasceu, né? O Gregório chegou muito tranquilo. Na outra contração, ele já nasceu inteirinho nas mãos do pai dele, né? Foi o meu esposo que aparou ele, que segurou ele quando ele nasceu. E, né, eu só posso dizer que esse parto tão lindo, tão maravilhoso, do jeito que eu sonhei, né? Mesmo não tendo sido planejado, muito se deve ao psicológico, né? A todo o preparo, assim, não só da parte de estudar, de, né, buscar entender e aprender, né, sobre a fisiologia do parto, mas também de ter a certeza, né? Durante toda a gestação, eu falava assim, eu vou parir, né? Eu não admito outra coisa que não seja parir o meu filho, né? Eu não tô saindo da minha casa, do meu conforto, por nada, né? Eu tô saindo, eu tô indo, tô buscando, porque eu quero trazer o meu filho ao mundo da forma mais natural possível, né? Da forma que Deus me fez para trazer o meu filho ao mundo, né? E eu acho que foi muito importante isso, de estar com ter isso dentro de mim, né? A certeza de que eu podia. Como a Thaís. Travou de novo, Amanda. A certeza que eu podia. Parou na. Peraí. Destravou? Até onde vocês ouviram? Agora, eu continuei ouvindo ali. Não sei se as meninas ouviram, mas você falou que, como a Thaís falou, ela vai no começo da live. O que eu falei no começo da live. Como a Thaís falou no começo da live, durante a gestação a gente acaba ouvindo algumas palavras desencorajadoras, né? De que a gente não é capaz, de que a gente não pode, de que parir é difícil, que dói. E a gente acaba, muitas vezes, absorvendo essas coisas, né? Eu escutava muito assim, que eu sou pequena e que eu não ia conseguir parir porque eu sou pequena, né? Porque eu sou fraca. Escutei várias vezes, né? Nossa, mas você é tão fraquinha, você é tão pequenininha, você não vai dar conta de parir um filho. Mas eu tinha certeza, né, que eu ia conseguir. E foi muito importante, né, ter essa. O que o meu marido tá falando? Ele falou que é para pedir para alguém deixar a porta aberta para você poder, onde tem Wi-Fi para ficar bom para você. Tá, vou ver aqui. Vamos ver se melhora. Mas eu acho que é muito importante, né? A gente carregar durante esse tempo de gestação a certeza de que a gente é capaz, de que o nosso corpo foi feito para isso, de que nós fomos criadas, né, para parir. Assim, então eu acredito que foi muito importante tudo isso, né? Eu lembro, assim, da nossa conversa de quando a gente estava fazendo o plano de parto. E a gente conversou muito sobre isso, né? Sobre ter certeza de que a gente é capaz, sobre estar preparada, sobre, assim, quebrar tudo aquilo que as pessoas falam. A gente conversou também sobre a experiência da mãe, coisas assim. E foram coisas que me ajudaram muito. E até, assim, essas questões, né? Sobre o medo. Eu nunca tive medo da dor. Eu aprendi com você que eu podia ficar muito tempo em trabalho de parto. Então, eu não tinha medo de ter um trabalho de parto demorado.
Tanto é que eu achava que eu ia ficar alguns dias, né, em trabalho de parto. Eu achava que eu ia ter um trabalho longo, doloroso. Eu achava que ia ficar mais horas, né, se fosse necessário. Então eu tinha isso, né, de que um trabalho de parto demora bastante e que o que tivesse a menos seria vantagem para mim. Mas eu acho que é isso, né? Quando a gente tem essa noção de que pode demorar, de que pode doer, de que não por mais que a gente seja feito para isso, não é tão simples e a gente se prepara e pega isso pra gente não como uma coisa ruim, mas como uma coisa boa, eu acho que a gente consegue mudar um pouco, né, essa visão do parto. É bem isso. Como eu disse para vocês lá no começo da live, a Amanda era o primeiro bebê dela. Então vamos dizer que fisiologicamente falando, tinha tudo para ser um parto mais longo, né? Só que ela estava realmente com o psicológico preparado, o espiritual preparado, né? Então tudo isso que vai além da fisiologia propriamente falando, né? Por isso que foi um trabalho de parto tão rápido. E, né, como ela disse, ela não planejou, não foi um parto domiciliar planejado no caso dela, né? E também nós não estamos aqui, né, Amanda, falando para você, olha, minha amiga, tem tem um parto domiciliar não planejado. Não é isso, né? Mas mostrando realmente quando o parto está na cabeça, e eu sempre digo isso, a Amanda vai confirmar agora aqui, para todo mundo que está assistindo essa live, né? Eu sempre digo que o bebê só nasce aonde a mãe quer, aonde a mãe se sente confortável. E depois, conversando com a Amanda, né, eu disse isso para ela, e quando ela olhou para mim e falou, Thaís, ele tá aqui, ele tá coroando. Eu falei, Amanda, vamos para o hospital? Mesmo que tava coroando. Eu ainda propus para ela, disse, Thaís, não dá tempo. Falei, né, então ok. Falei, olha, eu não sou parteira, não faço parto, né, e aí por isso chamei o marido dela, né, e comecei a rezar, é claro que eu só podia fazer isso naquele momento, né, e comecei a rezar ali, o marido dela foi a parar, e é interessante que o marido dela assistiu muitos vídeos de parto durante a gestação deles, né, de como que o médico pegava o bebê, enfim, ele também estava preparado para isso. Deus foi preparando eles, na verdade, porque Deus tinha esses planos para a vida deles, né, para a vida deles. Né? E aí o bebê nasceu, tudo bem, filmei esse nascimento, eu sempre tô ali, gosto de fazer isso, né? Se isso vem acontecer. Então eu filmei aquele nascimento para ver como aquele bebê nasceu super bem, com a graça de Deus, sem intervenção nenhuma, num parto a jato para uma gestante, né, de primeiro ali. Num parto, ela tava, gente, super tranquila, super plena, né? Eu jamais imaginei que aquele bebê ia nascer naquela hora. Ela tava super. Ela disse ali que ela, né, a gente percebeu que ela estava entrando em trabalho de parto, mas assim, ela estava ainda muito tranquila, muito bem, né, ela realmente estava muito preparada. E depois, na nossa conversa de pós-parto, ela me disse que ela tinha medo de ir para o hospital e de sofrer algumas intervenções. Então, para Amanda, né, Amanda, ela se sentia bem e confortável na casa, só que ela não tinha se preparado para ter um parto domiciliar planejado, né, e teoricamente ela não teria esse parto. Né? Então a gente teria que ir para o hospital. Mas quando eu cheguei ali, ela se mostrou muito tranquila, muito bem com tudo que estava acontecendo. E eu, né, vendo ela, não, tá tudo bem. As contrações não tinham ritmo, né? As contrações, enfim. E ela estava muito tranquila para viver aquele parto daquela maneira. Você quer falar mais alguma coisa, Amanda, agora? Assim, né? Eu acredito também que é muito providência divina, né? Como você disse, de forma alguma a gente está incentivando um parto domiciliar desassistido, que não seja planejado. Mas eu vejo muito assim o meu parto como um carinho de Deus, né? Um presente mesmo. Era aquilo que eu sonhava, era aquilo que eu desejava e que eu não ia conseguir realizar, mas que, né, era o parto que eu precisava viver. Era aquilo que era o meu parto, era o parto que eu precisava passar, era o parto que o meu esposo precisava passar. E foi aquilo que a gente viveu porque foi da vontade de Deus.
E também, assim, falando, você falou um pouco sobre a importância do pai também, né, estar preparado. E realmente, né, talvez se o meu esposo não tivesse se preparado junto comigo, não tivesse estudado, não tivesse assistido, talvez na hora ele ia ficar muito nervoso, não ia. Você acredite que você é capaz, que você pode, que o teu corpo foi feito para isso, né? Que Deus te criou para parir, seja num parto demorado, num parto rápido como foi o meu, mas que você coloque isso na tua cabeça, que você é capaz de enfrentar a dor, que você é capaz de aguentar muitas horas se for preciso, que você foi feita para isso, né? Não precisa duvidar, mesmo que duvidem de você, mas que você tem que estar confiante em si mesmo. É isso. É exatamente isso. E até por isso que eu fiz essa live, uma live semana passada, né? Que eu disse por que eu acredito que todo bebê, que toda mulher sabe parir e todo bebê sabe nascer, né? É isso, porque eu acredito naquilo que Deus criou. Simplesmente. Eu acredito naquilo que é a criação de Deus, naquilo que é um evento criado por Deus. Deus não erra. Então, Deus nos fez para parir. E toda mulher sabe parir e todo bebê sabe nascer, porque Deus nos fez para isso. Deus colocou aquele bebê dentro do seu ventre, sabendo que ele, sabendo, né, colocando ali essa sabedoria de que sim, ele também sabe nascer, né? Pela via natural, pela via que o próprio Deus criou. Então é essa certeza que nós precisamos ter. Eu sei, a Thaís Doula deixou um comentário aqui para a gente fazer um exercício maravilhoso, né? Ela falou, enquanto você estiver tomando banho, vá conversando com o bebê. A mamãe, né, sabe parir, você sabe nascer, e vai falando. Por quê? Porque isso é a criação de Deus, né? Filho, nós vamos juntos viver aquilo que Deus sonhou para nós, aquilo que Deus escreveu na nossa história, na sua história, meu filho. Vai ser a primeira experiência, filho, que você vai passar de porta estreita, né? E junto disso você vai preparando o seu esposo. Nós vamos falar muito aqui também desse preparo que o esposo precisa ter, né? Não é só você que precisa dessa educação perinatal, desse preparo para o parto, mas é toda a família. E o esposo que tem essa autoridade, né? Rezar junto com você, rezar por você e falar, minha amada esposa, eu confio em você, você vai parir esse nosso filho, eu acredito que você pode, né? Enfim, é tudo isso que nós queremos passar para vocês, né? De quando a gente diz que o parto está na cabeça, é por causa disso, como exemplos como a Amanda, né? E então, parto sem dor existe? Tá aí a Amanda para provar que existe, porque ela foi até o final ali, sentia dor, mas ela sabia muito bem lidar com essas dores, né? Então, enfim, é tudo isso, né? Conforme nós vamos nos preparando e acreditando, preparando o nosso psicológico e mais, acreditando naquilo que Deus quer para nós. Qual é a história que Deus quer que você viva? Só você, nas suas orações, tendo vida interior, é que você vai poder viver o seu parto, aquilo que Deus planejou para você. É isso que você tem. Parem de procurar relato de parto e isso, como que foi a experiência da outra. Não, é o seu parto, é a sua experiência, é única. O meu parto, agora dizendo como eu, Thaís, né? O meu parto do Antônio foi diferente, que foi do Max foi diferente, que foi da Tereza foi diferente. Cada um deles eu vivi uma coisa. Então é um parto único, mesmo que seja para a mesma mulher. Tá bom? Acho que era isso. Amanda, você tem mais alguma coisa que você queira dizer? Acho que travou aqui o da Amanda. Oi, destravou agora. Oi. Tem mais alguma coisa que você quer dizer para a gente finalizar? Só assim, ressaltar o quanto é importante a educação perinatal, né? O quanto faz diferença ter principalmente uma doula para te acompanhar, para te ensinar, para te mostrar o caminho a percorrer,
né? Eu sou muito grata por você ter participado dos meus 9 meses de gestação. Travou de novo. Parou nos 9 meses de gestação. Acho que travou. Bom, gente, aí voltou. Parou nos 9 meses de gestação. De como foi importante você me acompanhar, né? Que esse psicológico bem trabalhado também, você tem o seu dedinho nisso, né? Então, assim, procurem uma doula para chamar de sua, para estar junto, para ajudar a preparar. E essas lives também aproveitem muito, né? Uma forma de ouvir coisas boas sobre o parto, de estar se preparando. E é isso. Que bom. Muito obrigada, minha querida Amanda, por estar aqui, por partilhar um pouquinho da sua história, por tudo que você se permitiu viver. Bendito seja Deus pela sua vida. Amém. Tchau. Tchau. Bom, meninas, é isso então, né, que nós tínhamos para falar hoje sobre o quanto o parto está na nossa cabeça, o quanto nós precisamos desses momentos, né, antes do nosso parto para nos preparar. Mas como eu disse lá no começo, não importa se você se você ainda é tentante, melhor ainda, mas também não importa se você está com 37 semanas. Você não precisa, né? É quando Deus te tocou, quando Deus te fez descobrir, a partir de agora, que você vai mudar a sua história. Tá bom? Amém? Deus abençoe muito vocês. Amanhã nós temos mais uma live. Agora, meninas que já estão lá no nosso grupo do Telegram. Eu vou abrir o nosso grupo do Telegram, porque ele estava fechado para as nossas conversas. E como eu disse, o nosso grupo vai ficar aberto até amanhã às 9. Então, para vocês poderem partilhar aquilo que vocês já tiveram de experiência, né? Aquilo que vocês foram tendo agora que Deus foi falando aí no coração de vocês, sobre o parto estar na cabeça, como vocês estão preparando o psicológico aí de vocês para o parto, tá bom? Então vamos partilhar agora um pouquinho lá no nosso grupo do Telegram. Se você não está no nosso grupo do Telegram, entra agora, o link está lá na minha bio, tá bom? Vai ali no meu perfil, clica no link que tem e clica lá, grupo do Telegram Doce Parto. É lá que nós estamos, que vamos partilhar um pouquinho mais, tá bom? Eu espero todos vocês então para poder partilhar. E amanhã a gente se vê de novo para falar, né? O parto é entrega. Como assim o parto é entrega? O que eu preciso entregar? O que eu vou fazer? Vamos falar um pouquinho sobre isso amanhã, tá bom? Beijo e até mais. Tchau!